Bom, Gaio, retomando nossa discussão sobre aquele evento do torcedor que invadiu o campo com a sua filha e que expôs ela de várias maneiras, a todas as abordagens que a gente pode fazer, me veio duas questões assim que são muito importantes, que eu acho que vale a pena a gente dar uma pensada, né? Primeiro, a gente já tinha discutido a questão da proteção, aí em extensão tem também a ética, né? A ética com um ser próximo, mas ali tem uma relação ética. Do ponto de vista psicanalítico, Gaio, como é que tu enxerga isso como psicanalista? Como é que tu analisa essa situação em particular? Bom, acho que é importante que tu traz a questão ética, e eu me reporto à ética do desejo da psicanálise, né? Que a ética do desejo, ela marca um diferencial entre Sade e Kant, e que diz o seguinte, né? Ela não é sem lei, né? Se for mais para o campo Sade, a gente estaria mais para o campo do gozo, mas o desejo para a psicanálise, ele é um meio termo, né, entre o gozo e algo que a lei contém esse gozo, para não irmos para um campo da perversão. E como eu disse no nosso encontro passado, não está em jogo aqui a gente fazer uma análise selvagem deste torcedor, mas analisar o sintoma que aparece, né? O sintoma, sim, ele é um sintoma perverso, né? Ele está tomado de um gozo tão grande de enfrentar aquele que o derrotou, e aí por trás disso, imaginariamente, a gente não sabe o que está, ele não se preocupa de expor a filha à violência moral, física e psicológica, né? Infringindo a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também agredindo. Ele agrediu um cinegrafista, agrediu um outro jogador, e aí a gente fica se perguntando, né, para tentar entender isso mais singularmente nesta questão em que a falência da paternidade está literalmente em jogo, em campo, né? Quem vê um ato desses fica se perguntando. Eu me perguntei assim, ó, como será o cuidado dele com uma filha, se ele é capaz de expor essa criança assim para todo mundo ver, com registro e tudo? Como é que é essa relação dele no dia a dia? Acho que fica uma dúvida, né? E acho que é importante, Alexandre, a gente se dar conta que a presença física é uma coisa. Agora, a presença da função paterna, ela não é garantida só pela presença física, porque quem vê tá um pai ali com a filha no colo, levando a um evento de lazer, para lá. Nem deveria estar, na minha opinião, num estádio de futebol com uma criança de 3 anos. E esse período é interessante, Alexandre, que é um período exatamente na fronteira entre a fase anal e a fase fálica, que é o momento em que começa a importância da elaboração edípica, não é? Então, imagina assim, ó, a entrada desse pai, que é o que a gente espera, que entre com a lei, né, que seja uma interdição do excesso de gozo da mãe para constituir um sujeito, né, para permitir uma identificação de ambos os lados. Eu fico me perguntando como é que isso está se dando, né? Como é que esse processo está se dando nessa exposição, nesse descaso? Aí eu fico pensando, hipoteticamente, quantas coisas podem acontecer com essa criança. Um pai como esse é um pai terrorífico. Ele é o exemplo do pai do fóbico, com certeza. E a falência da função paterna aí pode dar várias coisas, uma neurose obsessiva grave, uma psicose. Essa criança está marcada com uma imagem que fica desse pai que a desassistiu publicamente. Então, isso não é pouca coisa, Alexandre, isso é muito sério, isso demanda reflexão da sociedade como um todo, e acho que a psicanálise pode ajudar nesse sentido. Gaio, tu coloca numa abordagem multidisciplinar, eu acredito que sim, mas esse caso não pode ser analisado isolado, mas ele me parece, Gaio, até pela experiência assim, de educador e com um tempo em escola, que ele é só um sintoma. Ele é só um sintoma de algo que já está formando um caldo de cultura com essa meninada.
aonde a gente oscila, a gente tem dois tipos de desproteção, Gaio. A gente tem dois tipos básicos que a gente consegue perceber. É aquele de não dar assistência devida, ou seja, de expor e o deixar acontecer, claro. E aquele da permissividade. Nós estamos lidando, ou seja, nós estamos trabalhando com uma falência completa da lei, completa do limite. E aí talvez não seja à toa que o nosso caldo de cultura social seja um caldo de cultura que vislumbre nas nossas relações sociais a impunidade como sujeito permanente. Então, assim, claro. Se a gente for para dentro da escola, a gente vai verificar microsituações que acontecem ou aconteceram muito parecidas com esse ato real, com vários outros atos simbolizados de descuido. Porque essa meninada hoje, Gaio, nós estamos tendo duas situações, ou o abandono, né, ou a permissividade, mas o limite não existe. E aí eu fico me perguntando, Gaio, pensando, né, nesse aspecto, voltando agora, fazendo o link para o social, né, a gente fica muitas vezes demonizando bailes funks, né, mas não é hora da gente discutir esse ambiente, porque assim, ó, o que se diz ali em campo de futebol não é poema do Mário Quintana. Né? Nós temos coisas aqui que a gente tem que admitir que são grotescas. Se canta o hino rio-grandense e não se canta o hino nacional aqui no Rio Grande do Sul, num Grenal. A gente tem questões que são sérias ali, né? Mas isso passa batido e passa ao largo. Né? Aí, quando acontece um evento desses num baile funk, aí, meu Deus, aí a gente fica vendo todo o moralismo e todo o jogo de preconceito para um determinado segmento, né? Da população, aí é que tá, mas aí entra assim um determinado segmento que fica de bode expiatório da possível crítica, da possível lei e interdição, e esse evento é num campo de futebol, onde, em geral, quem assiste jogo é classe média para cima, né, porque quem é muito pobre tem dificuldade de pagar ingresso. Bom, eu acho que, sem dúvida, como Freud dizia, não existe uma clínica que não seja social, e agora que a gente se propõe a falar mais das questões mais singulares, a gente vai fazer essa costura igual. Vamos pensar o seguinte, Alexandre, judicializar uma questão como essa também é perigosa. Por isso, quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu olhar melhor, investigar melhor, eu acho que foi correto, sim. Por quê? Porque existem várias coisas em jogo, literalmente, né? No jogo dessa relação, dessa dinâmica familiar. Tem que escutar esse pai, tem que escutar essa mãe. A advogada, claro, eu escuto de duas formas. Ela é advogada de defesa, ela tem o direito, inclusive, de defender. Ela disse que ele estava arrependido, que foi um ato isolado. E cá para nós, eu até torço que sim, que seja um ato isolado, mas eu duvido. Quando alguém, assim, ostenta um sintoma tão grave, assim, em público, eu não sei como ele vem se relacionando com essa filha e como ele vem se relacionando com uma violência que é característica dele, de não suportar derrotas. Vamos pensar primeiro nesse pai. Olha a falência dele no campo de desejo. No campo do desejo, inclusive, paterno, né? Porque o que se espera de um desejo paterno? O cuidado, né? O que se espera de uma pessoa desejante e estruturada? E aprenda a lidar com a castração, com as frustrações que estão aí para todo mundo. Se a cada derrota tu sair quebrando, batendo aquele que venceu como um inimigo, isso é uma barbárie, é falta de civilidade, é falta de lei e é o que a gente percebe como uma atuação que demanda o quê? Simbolização.